Olá, bom dia a todos. Hoje iniciamos mais um vídeo, E ser grato a esse momento, ser grato a vocês que estão acompanhando e, como podem perceber, um assunto que é importante, Sobre nossa saúde mental, sobre nosso bem-estar. Gratidão. Então hoje nós vamos estar falando sobre gratidão e bem-estar. E aí a gente pode nos perguntar por que falar de gratidão se é um tema ligado à religião. Não é um tema ligado exclusivamente à religião. Como todo assunto importante, ele é estudado em diversos segmentos, seja no aspecto filosófico, seja no aspecto científico ou no aspecto teológico. E gratidão não é diferente disso. Então, quando a gente fala de gratidão, ele é amplo. Aqui nós vamos focar no caráter científico, filosófico e citaremos alguns pontos relevantes sobre essa gratidão. Então, mas antes vou pegar e contar uma fábula conhecida, de Esopo. E Esopo, para quem não conhece, ele era um escravo e ele educava contando fábulas. E aí nós temos aí mais de 350 fábulas registradas em Esopo. As mais famosas, a tartaruga e a lebre, a raposa e as uvas, o rato do campo e o rato da cidade, e por aí vai. Mas eu vou começar falando de uma, que às vezes tem muitas interpretações, que é o corvo que queria ser águia. A história conta um corvo que viu admiradamente uma águia muito forte, muito capaz, carregando uma ovelha e levando-a para devorar. E ele ficou intrigado e começou a pensar que poderia fazer exatamente a mesma coisa, sem levar em consideração suas características. E nesse sentido, o que ele fez? Ele tentou pegar uma ovelha também, da mesma forma. Só que aquela águia, quando fez isso, com suas garras fortes, ela conseguiu pegar além do pelo, conseguiu pegar perto da pele dele e carregar. Só que o corvo, ele era menor, menos força e as garras menores. São as diferenças físicas disso. E aí o que aconteceu? Ao ele tentar fazer isso, ele percebeu que a lã da ovelha prendeu as garras e ela não tinha força. A garra não era suficiente para pegar o animal por baixo, mas também não era suficiente para se desvencilhar daquele emaranhado de lã que tinha na ovelha. E aí, desesperado, o corvo começa a gritar, e nisso o pastor da ovelha chega e vê o corvo tentando puxar aquele animal. Imediatamente o que ele faz? Ele pega o animal, o corvo, e retira da ovelha. E em seguida ele coloca numa gaiola. E na história conta que ele permaneceu ali triste na gaiola até o fim dos seus dias. Muita gente entende essa fábula como uma história que você não deve ter grandes objetivos, que você não deve imitar os outros. Não é bem por aí. Ter grandes objetivos não faz mal nenhum. Só que a questão primordial que trata aí é que não ser grato e não perceber as ferramentas que tem. Quando pensa na necessidade, do tamanho, a força da águia, é muito diferente da do corvo. Ele desconsiderou suas próprias características. Algumas características nós podemos construir, outras não. E isso não é uma questão de colocar limite. É ser grato com o que tem e fazer as ferramentas com o que tem. Existe uma expressão sobre limitações biológicas que a gente fala que um ser humano, por mais competente que seja, ele não vai voar batendo os braços. Ele precisa entrar no avião, uma asa delta e qualquer coisa do gênero. Então isso significa que nós temos que perceber o que nós temos ao nosso alcance. Lembrando que quando a gente fala em habilidades e competências, a grande maioria ela é treinada, ela é inata. Então ser grato é algo muito amplo. E aqui nós vamos falar um pouquinho dessa gratidão em alguns aspectos. Como que a gratidão ela colabora para esse bem-estar, o que é esse bem-estar,
E como a gente pode entender de maneira ampla a gratidão, lembrando que ela é uma das forças de caráter de uma virtude chamada transcendência. Então, quando a gente fala um pouco, né, dessa importância, nós estamos falando que não é apenas trabalhar os pontos fracos, mas estabelecer pontos fortes. E a psicologia positiva ela trabalha diretamente com isso. Mas vamos pegar algumas frases de alguns filósofos gregos, né, gregos romanos, para poder trabalhar isso. Então, Sêneca descreve que quem acolhe um benefício com gratidão paga a primeira prestação da sua dívida. Às vezes a gente tem muitos benefícios ao longo da vida, todos os dias nós temos, mas a gente acaba colocando isso como algo quase que obrigatório e deixa de ser grato a isso. Então, quando ele cita essa questão de pagar a prestação da dívida, significa estar em dia com o que está sendo recebido. O que é isso no geral? Numa ideia muito de consumo, o consumir não é mal em si, mas o consumismo, no sentido exagerado da palavra, pode ser prejudicial, é quando a gente deixa de ser grato com cada conquista, com cada situação. E isso faz com que a gente queira mais e mais, sem desfrutar, sem beneficiar daquilo que foi presenteado, adquirido ou conquistado, né? Então é como se subir ao pódio não é o suficiente. Ter um presente, ter um benefício, então as pessoas ficam sem saber o que fazer com aquilo, né? Então essa é a questão do benefício. A gente utiliza muito isso em pessoas que às vezes tiram férias, planeja aquelas férias, aí o primeiro dia de férias está legal, no segundo já não sabe mais o que fazer. Ou às vezes, no sentido mais duradouro, pessoas que buscam um momento de aposentadoria, alguma coisa, uma liberdade de tempo, mas às vezes não sabe o que fazer com esse tempo. Então a gratidão ela propicia a gente perceber isso, né? Então, como eu falei, né, apesar da gratidão ser algo inato da experiência humana, apenas recentemente emergindo na psicologia positiva se tornou alvo de interesse e investigação científica. Ela não é algo recente, né? Em termos filosóficos e científicos, alguns profissionais fizeram isso ao longo dos séculos, mas recentemente com a psicologia positiva isso ganhou força e saiu de uma conotação distante e abstrata. Então, estudando e pesquisando pessoas e o quanto isso, né, tem trabalhado de maneira geral o bem-estar. Então, nesse aspecto, a psicologia positiva ela tem vindo a provar a existência das relações positivas entre gratidão e bem-estar subjetivo e a qualidade das relações interpessoais. Quando nós percebemos a qualidade das relações interpessoais, algo tão importante, né, para a nossa vida, a gente percebe a conotação da gratidão. Pessoas gratas tendem a ter relações mais saudáveis. É óbvio, quando a gente analisa de maneira mesmo simples, a gratidão e o egoísmo são incompatíveis. A gratidão tem a esfera de reconhecer o outro, o objeto em si. Então, pensando no mundo das relações, a gratidão é um dos componentes que une, que aproxima realmente as pessoas. Ser grato não significa ser subserviente, né, àquela pessoa. Ser grato é distanciar o objeto, a situação ou o acontecimento e entender ele com uma dinâmica maior. E é disso que nós vamos estar falando, de modo geral, sobre essa gratidão. Como desenvolver, o que ela beneficia e como essa gratidão interfere no nosso dia a dia. Então, uma frase de Cícero descreve bem isso. A gratidão é não apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Pense em alguém sábio, uma virtude de sabedoria. Automaticamente, ele passou por aprendizados, passou por acertos e passou por erros. A gratidão seria a medida justa que você entender por que errou, ser grato pelas tentativas, ser grato pelos resultados e conseguir alcançar essa tal almejada sabedoria. E isso podemos pensar em qualquer
virtude? A prudência, idem. Como que um prudente pode não ser grato? Se ele não se conforma com qualquer alteração, com qualquer objetivo perdido. Por isso Cícero vai colocar que não só é a melhor, mas é a mãe de todas. Por isso cultivar a gratidão, ela é extremamente relevante. Tem dois textos extremamente relevantes, né? Que a gente fala, um filosófico e outro teológico, que trabalha isso, né? Quando a gente fala em Eclesiastes, né, na Bíblia vai estar falando isso, sabedoria de Salomão, e o quanto ele vai colocar que existem situações que são incompreensíveis a primeiro momento. Como entender o tempo, tudo é passageiro, a vida é passageira, tudo é fugaz debaixo da terra, segundo os textos. E como entender isso? E uma das medidas justas é a gratidão. E quando é inspirado, né, não só em Provérbios, em Eclesiastes, se escreve Cândido, o Otimista de Voltaire, é um romance. E é um romance onde trabalha muito infortúnios. E nesses infortúnios, o jovem Cândido, ao lado do seu mentor sobre a sua filosofia, ele passa por N aventuras e menos situações calamitosas. Seria o símbolo da pessoa azarada. Mas ele busca, na essência do livro, entender o que é felicidade. Ele passa duas situações que estão, digamos, desastrosas, que ele está duas vezes em Portugal no romance. Uma vez ele está no mar. Foi a única vez em 500 anos que teve maremoto, e ele estava no mar. E quando ele estava em terra, foi a única vez em séculos que teve terremoto, e ele estava nas duas ocasiões nas piores possíveis. Então, ele vai passar por N situações. E uma parte do livro, ele encontra uma pessoa muito simples. Uma pessoa que tinha uma quinta, que seria equivalente a uma mercearia, e ele fala que, feliz quanto a isso, que está de acordo com o que se tem. E quando a gente pensa nessa felicidade, é um tema que a gente trabalha bastante, passa pelo caminho da gratidão. Porque você só cultiva de uma maneira atenciosa, de maneira plena, aquilo que você vê como grato, mesmo que não seja algo diretamente tão agradável. Né? E é isso que é importante nós descrevermos. Então, a gratidão, deu uma pausa, vamos lá. A gratidão, portanto, seria a peça fundamental para uma felicidade cíclica. A engrenagem funcionaria mais ou menos assim. Então, pensar na felicidade, como eu disse em outros momentos, não é apenas um momento ser feliz. Ele tem que ser feliz em vários momentos. E a gratidão colabora. Então, algo de bom nos ocorre. Percebemos, reconhecemos e ficamos agradecidos pela boa sorte. Então, a gente acaba movendo essa engrenagem. Por quê? Começamos uma falha aí em relação a alcançar um grau de felicidade satisfatória. Algo aconteceu bom. Tudo bem. Não faz mais do que obrigação. Normal. Não, é reconhecer esse fato. O cérebro responde com elevação de dopamina. Então a dopamina é extremamente relevante para sentirmos bem-estar, para sentirmos felizes. Mas se não há esse reconhecimento, não adianta. Você pode ter tido um prêmio, um agradecimento, qualquer coisa positiva, mas se você não percebe isso como agradável, o que vai acontecer? Ele vai passar direto. Né? Então, é importante esse algo de bom acontecer, mas percebermos isso, porque o cérebro produz essa dopamina, né? Para termos a sensação de bem-estar e de felicidade. A sensação de prazer nos inunda, deixa nossos sembrantes, nossa vontade e disposição mais próximos e otimistas. E aí nós somos revigorados com isso. E quem ou que nos encontra com tal ânimo, de certa forma, retribui alimentos de saudável no estado de espírito. Então, é um ciclo, não vicioso, mas um ciclo de benefício, quando nós começamos a perceber que temos algo a agradecer, para que aquilo ali mantenha. E aí as pessoas entram muito no campo, mas isso é muito espiritual, é muito metafísico, é muito... Não, é uma relação fisiológica também, né? Então, esse processo de bem-estar, ele é construído a partir disso.
Só que aí volta um gráfico que a gente fala em psicologia positiva. 50% da nossa felicidade é biológico, 40% é cognição e 10% é situação. Então esses 40% está justamente no que eu interpreto. E esses 40% interferem nos outros 2 pontos. Por quê? Porque se eu interpreto aquele ato, aquele presente, o que for, como gratidão, primeiro eu altero minha fisiologia. Então eu aumento a chance de eu ter bem-estar e felicidade. E eu também interfiro no ambiente, porque aumento a probabilidade daquilo acontecer novamente. É aquilo que a gente fala de uma maneira bem simples. Toda vez que nós somos punidos de uma forma, a gente vai diminuir o nosso comportamento. Então você está ali triste, alguém fala bom dia. Ao responder bom dia, pode ser algo automático, mas pode entender que é um reconhecimento. Não precisa ser um reconhecimento imenso, mas é um ato. Saborear os alimentos é importante. Então, todos esses aspectos colaboram para você melhorar a sua percepção. Você vamos pegar uma situação diferente. Você sofre um acidente e sai ileso. Olha para o cenário catastrófico e percebe que podia ter morrido. Qual sensação lhe ocorre? Hoje em dia as pessoas vêm falando muito do mindset. Sim, é o ponto de vista. O que você escolhe interpretar? Às vezes o pessoal usa o mindset como se tivesse que ser otimista de maneira cega. Não, eu consegui extrair situações daquilo. Como a gente usa a expressão, mas você acordou de manhã e ia trabalhar e o pneu está furado. Tá? O pneu só fura de quem tem carro. Então existe algo a agradecer. Existe alguma situação aí a se perceber como positivo. Isso também é um ponto da gratidão. Agradecer é isso. Então, um outro exemplo. Você executa um trabalho e em troca espera a sua remuneração. Mas no dia do pagamento seu chefe o chama para uma conversa. Você pode até imaginar o pior. Para seu espanto, o que recebe é uma enxurrada de palavras que enaltece seu desempenho em simpatia. E você é grato ao receber mais do que esperava. Uma questão extra, como ficar à vontade para o trabalho e partir desse ato. Então, o que é isso? Muita gente sofre antecipado. O sofrimento antecipado tira a paz, tira o sossego. Prova isso é um número imenso de pessoas com dificuldade para dormir, causadas por preocupações, causadas por não conseguir parar de pensar sobre situações. Independente da idade, a qualidade do sono tem caído imensamente. E aí nós vamos destacar o ponto aqui, sofrer por antecedência. Nesse caso aqui, as pessoas esperam o pior. Eu não estou dizendo aqui não se prevenir, não cuidar para que o pior não aconteça. Eu estou dizendo que é um exagero. Então, quando a gente pensa nisso aqui, normalmente as pessoas destacam. É como uma frase que é totalmente neutra, e na maioria dos casos deveria ser muito positiva, mas as pessoas reagem com uma forma de defesa. Precisamos conversar. Desde quando conversar é ruim? Desde quando conversar é algo punitivo? Em algum momento pode ter sido? Pode. Mas eu acreditava que conversar seria a base para as boas relações, para a qualidade de relações, seja afetivas, seja profissionais. Então, aí mostra o quanto nós direcionamos. Então, a gratidão é estar mais no presente, é estar com o corpo mais próximo do que é calmo e pacífico. Então, quando você pensa num passeio e chove, então o que acontece? Você pode entender isso de uma maneira de graça, saber o que às vezes você não tem controle de tudo e aceitar e se adaptar rapidamente. Isso é resiliência, é trabalhar isso. Então, a experiência da gratidão não é uma experiência momentânea ou distante, é experiências contidas ao longo da vida. E isso, por isso é treinável. Embora a gratidão, nós percebemos ela de modo geral em toda a sociedade, mas ela
tem também inata, mas ela também pode ser treinada, aprendida, né? Uma outra frase, eu vou pegar muitas frases aqui dos estoicos, né? Não só pela minha simpatia com a filosofia estoica, mas é porque eles trabalharam muito esses conceitos, né? Nós temos diversas correntes filosóficas, mas eles trabalharam imensamente os pontos que hoje nos dá base dentro da psicologia positiva e das mudanças positivas das pessoas. Epiteto descreve: sábio é aquele que não chora pelas coisas que não possui, mas rejubila com as que já tem. Lembram daquela para aquela história da águia e da raposa, a fábula? Ele pensou na águia, mas ele esqueceu dele. Como que o que ele já tem, o poder de voar, a capacidade de conseguir estar em locais mais baixos, mais altos, diferente da águia, ele também tinha muitas vantagens. E a necessidade dele era diferente da águia. Mas ele ignora o que ele já tem. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Quantas vezes você ignora o que já tem, não sendo grato pelo que já tem, apenas chorando pelo aquilo que não tem? Que às vezes nem é o que você realmente necessita. É o que se quer. E às vezes não é um querer, um bem-estar. Não é uma necessidade autêntica. Então quantas vezes a gente chora? Aquela expressão que a gente brinca, saudade do que não viveu. Eu sei que parece incoerente, mas às vezes é isso. Às vezes temos uma saudade que não é. Como se aquilo fosse um encanto. Né? E não é exatamente dessa forma. Então quando a gente pensa nesse saudade do que não viveu, é justamente isso, a gente chorar por aquilo que não tem e ignora aquilo que já tem. Ser grato é uma base fundamental para a felicidade, para a produtividade, para a abundância, para o que for, para a prosperidade. Então, não é apenas ignorar o que não tem. É um objetivo alcançar? Ótimo, mas só alcançaremos o que não temos com base naquilo que já temos. É como pensar numa viagem, num ponto de chegada e não saber onde se está. E o que tem de ferramenta, de instrumento para chegar e alcançar esses objetivos. Então vamos parar de chorar o que não temos. Vamos reconhecer o que não temos, mas vamos ser gratos com o que já temos, porque é isso que vai dar base. Né? Então, esse é um grande processo que passa pela gratidão. Etimologicamente, né, a gratidão deriva do latim, que significa favor, gratus, que significa agradar. Todas as derivações da palavra estão relacionadas com as bondade, a beleza de dar e receber, de partilhar, de ser gentil, generoso, de retribuir. Retribuição. A gratidão ela tem sua dose de retribuição. Essa é a busca. Né? E a retribuição não é uma forma apenas, são diversas formas. E isso faz com que as coisas melhorem, não só a você, mas as pessoas ao redor. Então, de diversos modos, a gratidão está ligada a essa questão de estado de espírito. Por isso, né, a psicologia positiva coloca ela dentro de umas forças de caráter da virtude de transcendência. Quando a gente pensa em pessoas que transcendem imediato, transcendem uma questão mais material, mais pura, elas têm a gratidão como base. Né? Estado de espírito, virtude moral. Sim, porque é ela que faz o julgamento do que é bom, do que não é, certo, errado. Traço de personalidade, hábito, né? Forma de imitar, de copiar, de inspirar. São simplesmente como modo de estar na vida. Como estar na vida? Quais são as atitudes, quais são as maneiras que a gente busca. E quando a gente descreve a gratidão, é isso, é esse grato. Né?
Amos descobriu que uma prática regular de gratidão, as pessoas sentem vários benefícios. Normalmente benefícios psicológicos, mas também benefícios físicos e interpessoais, sendo que para alguns a experiência de gratidão modificou a sua vida. Então aqui nós estamos falando de estudos da psicologia positiva, coordenado por Amos, onde ele vai descrever que os benefícios da gratidão entram no aspecto psicológico, entram no aspecto físico, entram no aspecto relacional das pessoas. Praticar a gratidão é tão importante quanto praticar a atividade física. Às vezes a gente liga ao corpo, não estou dizendo que seja errado cuidar do corpo. Sim, é importante porque ele também é uma ferramenta que pode fazer você alcançar qualquer coisa. Então devemos cuidar de nós como um todo. Mas não podemos negligenciar alguns aspectos internos. A gratidão é um deles. Elementos próximos de pessoas que praticam gratidão revelam também que estas aparentam ser mais felizes e os que rodeiam apreciam sua companhia. Eu tenho um início de um capítulo do livro meu, Amor e o Medo, que eu costumo usar essa referência. Como seria acordar todos os dias, fazer suas refeições todos os dias e passar todos os dias da sua vida ao lado de uma pessoa? Como que você lidaria com isso? E se essa pessoa fosse você mesmo? Será que a sua convivência é agradável? Será que a sua convivência é algo com que as pessoas queiram estar do lado? E você mesmo, né? Tem uma expressão que se brinca popularmente, a pessoa mora sozinha e sai de casa fugindo dela mesma, né? Embora é uma brincadeira, até uma metáfora de certa forma, porque quantas vezes nós fugimos de nós mesmos, quantas vezes nós não suportamos a nossa presença e queremos que o outro suporte, que o outro aceite. Então, aqui fala da gratidão como a nossa presença ser agradável aos outros, né? Então, Seligman, Amos, Sheldon, Fredrickson, todos eles estudaram esse ponto e demonstrou que pessoas que têm sua presença não aceita, mas agradável, fazem com que tenha uma relação direta com a gratidão que elas levam para o seu dia a dia. Então esse efeito semelhante de gratidão está ligado também à parte de espírito, bem-estar, felicidade, fortalecimento das relações interpessoais e são extremamente satisfatórias para a vida. Então essa paz que a gente busca está ligada diretamente a essa gratidão. Então elas são uma força que precisa ser bem descrita, né? Então, como a gente pensa na gratidão, nós temos que pensar que os estudos têm aprofundado, né, da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, nas últimas décadas. Mas essa gratidão ela vem ao longo dos séculos. Se pegarmos praticamente toda a cultura, tem formas diferentes de demonstrar, mas elas cultivam a gratidão como algo de elevação do sujeito, do bem-estar, né? Os escritores clássicos explicitam a importância de cultivar e expressar gratidão para a saúde e vitalidade, tanto dos cidadãos quanto da sociedade. A gente tem dificuldade em falar de coisas boas, como se diz uma expressão, mas não dá notícia. Para quem? Assuntos bons, assuntos positivos, ser grato às coisas e não apenas reclamar. Que reclamar significa clamar para que aconteça novamente aquilo que é de ruim, aquilo que você está falando. Então, quando a gente pensa nisso, temos essas experiências como algo desejável, de sermos agradecidos. E não sofrer apenas pelo que não tem. Alcançar, desejar o que não tem, é louvável, mas ser grato pelo que já tem. Esse é um ponto. A gratidão ela é descrita como uma característica positiva universal, que transcende aspectos históricos e culturais. Se nós pegarmos diversos momentos históricos, diversas culturas, a gratidão ela entra como um ponto importante, né? O que vai mudar é a maneira que isso possa ser expressado, seja de palavras,
seja de gestos, mas de uma maneira em geral, a gratidão está aí, presente nas culturas, na sociedade. Essa busca de algo novo não é incoerente com a gratidão. O que é incoerente é você não reconhecer aquilo que já tem. Né? Então, quais seriam as condições que potencializam essa experiência de gratidão? Então, pensar na gratidão é pensar no que realmente podemos direcionar. Então, uma delas é valorização do que recebe, sendo que quanto mais importante for para o receptor, mais facilmente este sentirá gratidão. Aí vem um ponto. Qual a importância que você dá às coisas que você recebe? Não só no sentido do que é importante para você, mas o esforço, a dedicação do outro para que aquilo fosse entregue a você. Né? Então, esse é um ponto, valorizar seu trabalho, valorizar sua família, valorizar sua saúde, valorizar a sua vida. É uma expressão que a gente tem que tomar cuidado ao contrário disso. A gente só valoriza quando perde. Então, por que temos que esperar perder para dar valor? Na verdade, a gratidão ela inverte essa conta. Nós valorizamos o que tem, não o que não temos. Né? E isso diretamente está ligado a toda a produção de bem-estar. Um segundo ponto é o reconhecimento da existência de alguém que intencionalmente nos proporciona algo bom ou positivo. Também ajuda a facilitar e sentir grato. Aquele reconhecimento, aquela palavra, aquele gesto, aquele olhar. Aquilo que nos conforta é que o outro fez, né, uma colaboração para nós. Aquelas pessoas que estão atrasadas com um ponto de ônibus, para pegar o ônibus, e o motorista para fora do ponto para poder buscá-lo. Isso é uma cortesia? Isso é algo que alguém fez de alguma maneira, um esforço para ajudar. Você está com pressa e alguém cede a vez dele no local, na fila. Uma coisa que a gente tem observado socialmente, isso é muito comum nas últimas décadas, algumas publicidades, principalmente tailandesas, que ela tem colocado muito essa importância da cortesia, de uma maneira geral. Essa tranquilidade do ajudar e colaborar o outro, e quanto isso se repete, quanto isso se multiplica, e quanto isso modifica as pessoas. Então, é justamente isso, mas não estamos falando aqui só de nós fazermos, mas como a pessoa que recebe isso, né? Como que a pessoa lida com isso. Né? Então, é aquela lógica. Tem uma história que conta que tinha duas pessoas, eles tiveram problemas de saúde, nada grave, mas as pessoas se afastaram do trabalho. Naquele setor tinha 4 pessoas e os outros 2 resolveram fazer o seguinte: olha, já que estamos pela metade, não adianta a gente fazer nosso ritmo, senão depois vai sobrar para nós de qualquer jeito. Então vamos colaborar. Vamos pegar a parte do serviço daqueles que estão ausentes para poder diminuir, porque eles vão voltar, né? Mas talvez, por não estar bem de saúde, pode ter mais dificuldade. E isso, para eles, é bom para recuperar. E aí, aconteceu. Após aquela semana, os 2 voltaram e um ficou extremamente grato, porque viu que a pilha de serviços que tinha na sua mesa tinha diminuído, existia, mas viu que algumas atividades foram feitas ao longo daquela semana. E ficou grato aos colegas de trabalho. O segundo, no entanto, se incomodou. E pensou e falou que eles estavam sendo invejosos. Eles estavam querendo puxar o tapete, estavam querendo pegar o trabalho dele, por isso estavam fazendo a parte dele. Queria mostrar que ele não era tão importante ali, que ele não fazia falta. Isso são formas de ver. Isso são formas de perceber com gratidão
ou não as coisas que nos acontecem. O esforço, a dedicação do outro que fez algo para nós. E aí, o outro ponto é a sensação de que há uma dádiva oferecida, há uma razão de um ser, que se trata de um gesto que não há qualquer tipo de interesse ou objetivo, de obtenção de algo, troca, né? Então é um sentimento de gratidão. Nem sempre podemos pensar que todos querem nos tirar algo, isso não faz sentido. Então é perceber que existe algo a ser feito. A pessoa fez uma cortesia, como algo que é natural. Senão a gente fica, como diz Popcorn, no seu livro Relatório Popcorn, que foi escrito na década de 80, e ela previu o comportamento dos consumidores nas próximas décadas, ela diz que uma das 10 itens de que antes a presença de outro ser humano era extremamente confortável, era relaxante. E ela disse que começaria a chegar um momento onde a presença do outro, em vez de acalmar, nos daria estresse, nos daria angústia. De uma maneira resumida, se compara que, enquanto há séculos atrás, estar numa floresta sozinho era algo que deixasse em alerta, que deixava sentir mais ameaçado, em perigo, hoje as pessoas se sentem muito mais tranquilas numa floresta, sozinhas, do que numa praça com pessoas desconhecidas. Então a presença do outro ser humano, que é naturalmente reconfortante, ela inverte essa conta. Ela se coloca como algo que o outro pode incomodar, pode fazer. Tem situações de riscos, é óbvio. Mas será que é tanto? Será que no nosso convívio do dia a dia, em todas as situações, temos que estar tanto em alerta e não ser gratos, buscando qual o interesse das pessoas, né? Para sentir gratidão, são-se necessários dois elementos, um contexto pessoal e uma teoria da mente. Né? O que é o contexto pessoal? A situação que faz com que isso aconteça, a interação. E o que é a teoria da mente? A teoria da mente é um conceito de que é pensar como um outro pensa. Entender não é empatia, mas perceber que o outro está em um ângulo diferente do nosso. Exemplo comum. Crianças muito pequenas, quando vão brincar de esconde-esconde, vão brincar de se esconder e fazem aquela questão bem básica. Estou escondido. Ela apenas fecha os olhos, por ela não estar vendo o ambiente, o outro também não está vendo. É natural em dado momento, só que com a maturação a gente percebe que o outro nos vê de outra maneira. O nosso ponto de vista, não só no sentido físico, mas no sentido geral, muda. Então é perceber o outro com informações diferentes ao outro. Né? Isso é a base para muitas questões. Esse afeto moral, né, que é construído com a gratidão. Essa é a base para a empatia. Essa é uma grande base para perceber que são diferenças. Não é só no sentido de percas ou sofrimento, mas de modo geral. Perceber a importância e o cuidado do que o outro fez. Perceber o esforço, perceber a dedicação. Então a gratidão ela passa necessariamente para isso. Então, Lázaro coloca no seu estudo que a gratidão na categoria de emoção empática. Por quê? Tal como a compaixão depende da capacidade para empatizar com os outros, o enredo dramático para a gratidão é a apreciação de um presente altruísta. Não é algo só interesseiro, é dedicação. Por isso, quando nós falamos hoje, né, muito comum no marketing, mas na geração de qualidade de produtos, serviços, fala assim, entregue o melhor. Não é apenas o que se é pago. É esse melhor que faz com que tenha gratidão, é esse diferencial. É apenas aquele detalhe, um tempo a mais, um acolhimento a mais. É esse o ponto. Né? E é isso que cativa, porque as pessoas se tornam gratas. Quando a gente pensa em pessoas que nos cativam, é porque nós sentimos gratidão por algo que nós recebemos. E isso é qualquer relação, né? Seja uma relação mais íntima, né? Uma relação mais cotidiana, até comercial. Elas estão envolvidas com isso. Esse engajamento talvez tem a ver com gratidão, né? Então, ela tem também entender que
a gratidão ela também tem um aspecto dentro de algo que acomete-nos de maneira negativa, né? Então, não são raras pessoas que são gratas e conseguem lidar com gratidão com situações infortúneas, com coisas ruins que acontecem, desastres, problemas de saúde e doenças em geral. Esse um ponto fundamental. Como a gente lida com o aspecto negativo da vida também passa pela gratidão. É porque entender que algo maior está ali. Ser grato pelas coisas boas, mas também ser grato pelo que não é tão bom. Porque não está no nosso controle, mas está no nosso controle o que fazer diante disso. Com efeito, para que esta virtude fique completa, é necessário que se reúnam as seguintes condições: reconhecimento, essa é uma parte intelectual, aceitação, é uma boa vontade, e apreciação emocional. Reconhecer a situação, a si mesmo, aceitar, que esse é um grande ponto para a superação, né? Tem uma expressão da terapia da aceitação e compromisso que fala: enquanto você não aceita um fato, você não tem que fazer nada sobre ele. Enquanto você não aceita que tem problema com algo, você nunca vai resolver o que fazer. Então, aceitar é entender como as coisas são ou estão. Não aceitar é estar no fora de rumo. Se você está numa estrada e você aceita que está perdido, você pode parar, pedir ajuda, voltar para um ponto de referência, alguma coisa. Enquanto não aceita, você continua errando. E isso é o que acontece ao longo da vida. Enquanto não aceita aquilo que não se quer, você não pode alcançar o que você quer. Por isso a aceitação é importante. E a apreciação, que tem a ver com esse processo emocional importante. Então, na gratidão, ela também passa por alguns polos. Quais são os dois polos distintos? Aquele que emite o ato, né, que emite, e aquele que recebe. Então, são os dois atos importantes quando a gente fala das interações humanas. Na gratidão temos os dois pontos. Então, aí vem algo a se perceber. Às vezes a gente quer muito agradar. Agradar não tem a ver necessariamente com necessidade. Vamos pensar num jovem casal de namorados e o rapaz descobre que a jovem gosta de chocolate. Ótimo, muito bom, agrade. Aí ele vai lá e compra uma barra de chocolate. Na segunda, entrega para ela. Ela vai ficar muito feliz. Na terça, idem. Na quarta, nem tanto. Na quinta, na sexta. Depois de umas 2 semanas ele fazendo isso, ela enjoou do chocolate, enjoou do namorado. Né? O que acontece? O fato de agradar, às vezes desconsidera a necessidade, o exagero. Então precisamos que o outro tenha tempo para poder saborear, reconhecer essas questões. E essa é uma medida que as pessoas deixam de perceber. Você gosta de uma coisa, mas não quer dizer que gosta só de uma coisa. Então a necessidade também deve ser ouvida nesse aspecto. E é óbvio, como nós falamos de gratidão, ela está ligada às outras forças de caráter, a outras virtudes. Então está ligado à perseverança, está ligado à prudência, está ligado a não ter exageros, o humor, tudo isso está ligado. O bem-estar subjetivo, que é um dos pontos que a gente trabalha relacionado à gratidão, é definido enquanto as avaliações cognitivas e afetivas da vida do indivíduo. Estas compreendem não só reações emocionais e acontecimentos, mas também juízos cognitivos de satisfação e realização individual. Qual o nosso nível de satisfação? Qual o nosso nível de realização individual? E isso está totalmente interligado para nossa felicidade, para tudo. Então, esse bem-estar subjetivo é um ponto a ser trabalhado de maneira geral. Então, cientificamente, a gente percebe o quanto isso é primordial.
A psicologia positiva, ela não negligencia os aspectos da patologia, as doenças que podem ter, mas ela coloca que devemos também trabalhar as forças e virtudes, que é algo realmente importante para que consigamos superar as situações, né? Então, benefício da gratidão de maneira científica. Então, uma frase que temos, um dos autores, né, dessa construção, ele coloca: agradeça e seja feliz. Porque agradecimento está como base para a felicidade. Então, quais são os benefícios? Se estudar, falar ou praticar gratidão de maneira geral pode parecer muito vago, abstrato, eu vou por aqui 10 questões básicas, 10 benefícios. Benefício 1, fortalecimento do sistema imunológico. Pessoas gratas tendem a ter um sistema imunológico mais forte, mais preparado para lidar com as adversidades, né? Lidar melhor com alguns problemas ou grau de saúde. Redução da depressão e do estresse. Sim, está totalmente ligado. Quer dizer que apenas ser grato é o suficiente. Não, mas isso é uma correlação. Está correlacionado a isso. Isso tem a ver com uma recuperação, tratamento. Então, não é um benefício imediato. Maior entusiasmo, energia, otimismo e felicidade. É um outro ponto, é um outro benefício, que por si só já se explica o quanto é fundamental. Superior qualidade de sono. Que legal. Pessoas gratas tendem a ter qualidade de sono. Quer dizer que pessoas que não conseguem dormir direito são ingratas? Não. Estamos falando de correlação. Não estamos falando de determinante. Há outros fatores que possam interferir na sua qualidade de sono. Tempo no celular, luz em excesso, barulho, outras preocupações, estresse externos, mas a gratidão ela tende a melhorar a qualidade do sono. Pessoas têm dificuldade de sono por problemas totalmente respiratórios, fisiológicos, anatômicos. É um fator, né? Então o que acontece? Mas ele colabora para essa qualidade. Porque pessoas mais gratas têm determinado grau de preocupação. Também influencia. Mas entender que não é determinante. Tá? Não basta ser grato, tudo se resolve na sua vida. Não, tem que ter ação. Isso aqui é uma forma de perceber isso. Por isso, às vezes, as pessoas confundem. Mas vamos agradecer e esperar tudo acontecer. Não, não é ter passividade. A gratidão é algo ativo, não passivo. Despertar mais agradável e com maior disposição. A qualidade do sono, a gratidão, o dia por dia tende a ser melhor visto. Isso que as pessoas levantam melhor. Diminuição da pressão arterial. Né? Por que pressão arterial? O corpo está trabalhando em sobrecarga por alguma coisa. Seja um problema fisiológico ou emocional, não importa. Então a gratidão ela ajuda a pessoa a conseguir relaxar, conseguir estar melhor em termos de pressão arterial. Isso quer dizer que não precisa cuidar da alimentação, não quer dizer que não precisa fazer atividade física, não. Mas é um fator que colabora para esse bem-estar. Vida social mais ativa e prazerosa. E aí entram os dois pontos em comum. Tanto a vida ativa, que é se envolver, participar, direcionar e tudo isso, como também ter prazer, ter prazer nas coisas que se faz. Menor apego e emoções tóxicas, como rancores, ressentimento, desilusões, medo e inveja. A gratidão diminui muito os sentimentos negativos. E lembrando que quando as pessoas pensam, um pensamento negativo e um pensamento positivo está no equilíbrio, não. Porque os negativos desgastam muito. Então teria que ser 3 pensamentos positivos para um negativo para você estar no bem-estar. Então a gratidão ela diminui isso. Como está dizendo, a gratidão diminui medo. Lógico que influencia a preocupação. A gratidão diminui a inveja, rancores. Isso resolve muito. Isso está interligado, não é o objetivo do vídeo de hoje, mas quanto a gratidão está interligada a um outro ponto fundamental para o bem-estar, o perdão, que também é estudado cientificamente, né? É um ponto fundamental. Menos queixa de dores e mal-estar. Por quê?
porque o cérebro gerencia isso e a gente se sente melhor. Redução significativa das sensações de isolamento, inadequação e solidão. Então a gratidão consegue a pessoa estar melhor consigo mesma. E isso faz com que ela se sinta em paz, não essa dificuldade. E quais são as formas de exercitar a gratidão? Né? Então pensar em como podemos trabalhar esse exercício da gratidão. Tradicionalmente, quando a psicoterapia, a psicologia tradicional, ela vai trabalhar para tentar remediar os distúrbios. Não está errado. Mas também temos que pensar no que podemos ampliar para essa saúde mental. Né? Então, algumas mudanças de paradigma são fundamentais. Isso é proposto pela psicologia positiva. Ao invés de investigar os males, procura fortalecer e estimular seus antagonistas. Ou seja, privilegia as emoções, sentimentos, condutas e ações que sejam sinônimos de felicidade. Não negligencia-se o que está ruim, trabalha-se ele, é óbvio, mas fortalece o que é o contrário daquilo. Pessoas com comportamentos de risco, fortalece a prudência. Pessoas que têm compulsões, fortalece a parcimônia. E por aí vai. Né? E a gratidão entra nesse ponto. Então, como a psicologia positiva propõe a prática da gratidão? Um exercício, né, chamamos carta de gratidão. Então, vou descrever um pouco aqui. Né? Feche os olhos e deixe a mente vagar, buscando lembrar de uma pessoa que foi muito importante em sua vida. Alguém que fez algo significativo, que fez diferença na sua trajetória. Pense, lembre. Talvez várias pessoas lhe ocorram na memória. Ótimo. Sinal que você é uma pessoa afortunada e que realmente tem muito a agradecer. Pense no quanto você viveu, no quanto alguém auxiliou de uma forma ou de outra. Reveja. Mas para que o exercício possa ser realizado, centre sua atenção em uma pessoa especial. Escolha uma. Pense. Uma pessoa a qual você é grato de alguma maneira. Lembre de momentos específicos que fazem dessa pessoa um alguém a quem você gostaria de dizer um muito obrigado. Honesto e profundo. Sinceramente, um agradecimento. Agora pegue um papel e caneta, escreva uma carta demonstrando sua gratidão, em palavras que destaquem o que aquela pessoa lhe ensinou, o que ela representou, o que a sua atitude trouxe de bom, como ela transformou a situação que você vivia. Em resumo, expresse sua gratidão, enalteça, reconheça aquilo que recebeu. Agradeça pelos detalhes que fizeram a imensa diferença. Só de pensar nessa carta você já se sentirá bem, pois ativará sensações positivas. Ao escrever, sua dopamina lhe deixará ainda mais feliz. Mas o ápice será se você puder ler essa carta pessoalmente a quem era o destinatário. Se não for possível, mande de alguma forma de contato, apenas um aviso. O bem-estar é tão importante que você ficará acostumado a essa prática. Os estudos da psicologia positiva fizeram isso. Seligman fez um estudo com os alunos dele e pediram para que eles convidassem uma pessoa num evento da sala de aula, e essas pessoas iam ler essa carta e entregar pessoalmente naquela reunião. O efeito foi maravilhoso. Tem pessoas que reconciliaram, perceberam quanto tinham feito, atos que eles consideravam simples e automáticos. Isso foi extremamente reconfortante. E não só melhorou a relação daqueles pares envolvidos, mas como todas as pessoas em geral, os estudantes e as pessoas ao redor. Tem um outro ponto, outra técnica que a gente fala muito, que é o diário de gratidão, que é algo rápido, dura 5 minutos no dia,
é que diariamente você agradecer por escrito 3 coisas que aconteceram naquele dia, naquela data, né? E quando você faz isso, você vai ampliando. E não é algo repetitivo. Agradeço a isso, a isso, a isso. Sim, mas expressar isso. Prefere-se que seja feito no papel, para que a gente modifique a maneira de pensar. Enquanto a gente busca o que escrever, a gente vai notando aos poucos que a sua forma de perceber a vida, perceber as situações mudam, né? Você vai ampliando o seu modo de vivenciar isso. E em questão de tempo, você vai conseguir ter foco no que é bom, no que é positivo. Com o hábito, você poderá prestar mais atenção aos momentos, vivê-lo mais intensamente e entender o poder do agradecimento como agente de mudança. Então, esse é um pouco do que é a gratidão e a sua relação com o bem-estar, né? É óbvio que o vídeo ele não responde a todos, mas estamos aqui para tirar dúvidas, para ampliar outros temas e mostrar isso como algo que também faz parte da nossa saúde mental, né? Pensar nessa saúde mental é pensar no nosso bem-estar e também pensar nos pontos positivos. Eu vou deixar algumas frases aqui para que a gente reflita sobre a gratidão, né? Antístenes: a gratidão é a memória do coração. Quanto a gratidão tem a ver com o nosso afeto, nossas emoções. A gratidão, né, Cícero, né, nós já citamos, a gratidão é não apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Martin Seligman. Nós não somos gratos por sermos felizes, nós somos felizes por sermos gratos. Esse é um caminho primordial. Há um provérbio chinês que descreve: recompensa com uma fonte inesgotável a quem te presenteou com uma gota de chuva. É recompensar e entender a gratidão em cada ênfase. Gratidão imediata é a mais lenta de todas. É um provérbio grego, né? Porque diz que devemos ser gratos, não esperar situações em geral. E para aí, quem sabe, pegamos a essência de Epiteto, filósofo estoico, que era escravo, e a vida dele tinha muitos infortúnios, mas ele tem uma frase que remete a como a gente lida com as situações. Doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda feliz, morrendo e ainda feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e feliz. Então, como a felicidade está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas voltando ao conceito, não é a felicidade que nos torna grato, mas a gratidão que nos torna felizes. Obrigado. Boa semana a todos.